Galera, siga, curta e compartilhe o Flu Resenha. Saudações tricolores. As perguntas aqui, vamos tentar fazer umas perguntas em ordem cronológica. Né? Tem uma pergunta aqui, né? Bastidores de 2008. O senhor pode falar o que daqueles bastidores de 2008, aquela perda da Libertadores de 2008 aqui no Maracanã para a LDU? Não, acho que foi... Acho que a gente fez praticamente tudo certo naquele ano. Fizemos a melhor campanha, né, da Libertadores na fase de grupos. E, infelizmente, na final, sentimos muito o jogo da LDU, altitude. Aquela época, hoje os times já estão mais acostumados, os caras chutavam a bola de qualquer lugar, a bola ia para o gol, entrava. Né? Muita sorte também, né? Acho que expomos sem asa lá. Foi um jogo em que, por exemplo, o Thiago Silva, grande zagueiro nosso, não foi bem lá, não jogou bem. Enfim, perdemos 4-2, né? O ambiente era de tristeza, claro, sabíamos a dificuldade de reverter aquilo no Maracanã, mas que não era impossível. E aí aconteceu aquele jogo que todo mundo sabe, em que a gente faz... Eu acho que eles fizeram o primeiro gol, a gente faz 3 gols, quer dizer, faltava um gol, teve aquele pênalti escandaloso no Washington, que se tivesse VAR hoje aquilo era marcado. Se não muda o regulamento, nós seríamos campeões. Então, exatamente. E na realidade, na batida de pênalti também, aquele juiz que... Como é que era o nome dele? Aquele eu jamais vou esquecer, Hector Baldassi. Hector Baldassi. Ele conversava com o goleiro, a bola entrava, o goleiro vinha falar com ele conversava e mandava repetir o pênalti. Mas, infelizmente, isso faz parte, né? Fica na história também. Eu acho até que, assim, na programação do Fluminense, talvez naquela época, eu achava que não estava se esperando chegar tão rápido assim numa final de Libertadores, né? Ou já estava nos planos. É aquela história, a gente também não esperava. A gente não esperava sair de 99 e já temos a participação que a gente teve em alguns brasileiros. Só voltando aqui, teve esse jogo que você citou do Romário, foi em São Paulo, né? Não sei, foi Pacaembu. Foi Pacaembu, nessa época jogando para ele. E na realidade, aquele jogo, o Romário sentiu a panturrilha, nós estávamos até bem, aquele zagueiro, acho que era César. Era o César. Ele teve um troço lá, uma conclusão na cabeça, teve que botar abriu, jogou com aquela... E o nosso goleiro à época também era um goleiro que parece que a gente brincava, que ele não tinha visão lateral. Então, a bola chutava aqui, ele agarrava. Era um lado para o outro. Não me lembro. Mas, enfim. Então, o que acontece? Era o Murilo, né? Não, o Murilo ali em 2000 no gol do Ademar. Era o Murilo. Então, no final... Agora e aí, no final, em 2008, foi isso. Aquela tristeza enorme, né? Que a gente acabou não conseguindo o título. Mas agora conseguimos, né? E quando a gente se acostuma a jogar a Libertadores, eu dizia muito à época, hoje o Mário repete isso, tem que jogar, né? Tem que jogar a Libertadores para ir pegando o jeito da competição, né? E times que tem 3 Libertadores aqui, sei lá, ou 4, nem lembra muito, de repente, da primeira. Para nós, não. Tem um sentido fantástico, né? Porque nós... Foi a primeira Libertadores nossa, né? Os times eram muito mais fortes. Muito mais. Isso daí, isso que você está falando, a LDU daquele tempo era um timaço. O Boca era um timaço. O São Paulo, era um timaço. São Paulo com o Adriano. O pessoal fala muito do jogo com o São Paulo, mas me marca muito mais o jogo contra o Boca. O jogo contra o Boca, justamente porque, cara, o Boca... Era certo, o brasileiro pegava o Boca e caía. Quando eu falei eliminou o Boca, meu irmão, ninguém me chama muita atenção hoje a Libertadores com a queda do nível técnico da Libertadores, principalmente por causa dos clubes sul-americanos. Não sul-americanos, que eu digo, tirando o Brasil. Na realidade, os times são hoje bem fracos. Bem fracos. Você joga um Colo-Colo, eu acho que se classificou com 6 pontos. 6 pontos. Porra. Vai disputar agora, né? A classificação mais baixa da história do grupo. Absurdo. O Cleiton Silva lembrou aqui o goleiro da semifinal de 2002 era o Kleber. O Kleber. Verdade. Não era tão mau o goleiro assim, não. Cara, eu confundi com o Murilo, tinha trauma no Murilo. Porque assim, depois do Paulo Vitor, ficou difícil de ter goleiro. Cara, eu sou muito crítico, assim, eu até brinco que os melhores goleiros que eu vi, né, no Fluminense foram o Cavalieri e agora o Fábio. Mas antes deles também... Teve o nosso goleiro de handball, né? Eu tenho dificuldade de apontar algum goleiro que eu julgue, assim, bom. O Fernando Henrique teve um momento dele na Libertadores, na Copa do Brasil também. Ele agarrou muito aquele jogo com o Figueirense, tá? Ele pegou muito. Não, na final contra o Figueirense ele foi extremamente decisivo e fez uma boa Libertadores Fernando Henrique tem uma história interessante. Na Libertadores, a gente
o Fernando Henrique era muito criticado. Sim. Né? Eu era um. E nós na realidade, e nós tentamos goleiro de tudo quanto é jeito, um goleiro. Não conseguimos trazer um goleiro. E o Fernando Henrique fez uma Libertadores fantástica. Agarrou muito, entendeu? Você vê como é que são as coisas, né, no futebol. Sim. Tem um superchat aqui, o nosso amigo Cleito Silva tá mandando outro superchat aqui. Cleito Silva não é mole, não. É o mole, homem não, tá atento. metralhador aqui, O homem tá atento. Isso aí. Obrigado aí, Cleito. Ele tá falando aqui, como que o Celso Barros vê essa onda de recém-joias de Xerém, né? Indo para rivais, após passarem relâmpago no profissional do Fluminense. Boa pergunta. Exemplo, Pedro, Ayrton Lucas, Luiz Henrique e etc. Gerson também pode se botar nessa lista, né? Sim. Bom, vamos lá. Ele citou quantos jogadores? Ele citou aqui o Ayrton Lucas, Pedro, O Ayrton Lucas, ele foi para a Rússia, né? Ficou um tempo lá. E depois voltou. E volta para onde quiser. Essa história de que... Mas só para eu poder pegar aqui quem mais que ele falou? O Pedro. Pedro eu vivi isso lá. Pedro eu vivi. Pedro eu vivi, o Pedro se contundiu, teve uma lesão grave, o Fluminense segurou ele. Por isso, quando eu falo essa história de gratidão, uma emoção, choro para lá, choro para cá. É a página 12. Exatamente. O Pedro, na realidade, eu estava lá e o Pedro teve uma reunião, o Mário estava também, em que, na realidade, o Pedro, com os empresários dele, todos lá, chorou, dizendo que era a chance da vida dele, que ele queria ir para o Flamengo. O Mário disse que jamais. Eu pensei até que o Mário fosse infartar, mas como eu era médico, eu estava ali perto. Ele ficou todo apoplético, vermelho. Eu digo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Vocês tinham acabado de assumir o clube. Não, exatamente. E aí o que acontece? Isso foi uma coisa muito estranha. Eu participei de tudo aquele processo. No final, em que o Mário fechou as condições, ele disse que eu não precisava ir não, que ele ia quebrar o pau lá e acertar. E aí ele acertou. Achei muito estranha a saída do Pedro para a Itália, né? Foi para a Fiorentina, né? Fiorentina não jogou nada e 3 meses depois estava no Flamengo. Isso foi uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade de entender. Agora, quanto ao jogador, tudo bem. Eu acho que tem direito, ele é profissional. Agora, realmente o Fluminense fez tudo por ele naquele período, né? E ele tomou essa atitude, mas faz parte da vida. Não adianta a gente ficar aqui, né, com muito choro, com muita coisa, não. A vida segue. É que nem agora. O que interessa pra gente amanhã? É o jogo de amanhã. E depois é o jogo de domingo contra o Grêmio. E depois é o outro jogo contra não sei quem. Acho que é contra o Internacional. Não, Grêmio lá no estádio Juventude. Eu falei com o Renato uns dias atrás. Tá um frio conversei danado com ele. Tá 0 grau, parece. Então, como dizia o Maguila, não tá quente nem tá frio, tá 0 grau. Muito bom. Só completando aí, o Luiz Henrique, até o Diniz falou hoje na entrevista que ele pediu muito pro Mário eu li isso, eu li. O Luiz Henrique. Outra coisa. Vamos falar então do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele... esqueci, viu? Vocês ficam falando muito. Era o Ayrton Lucas... Ele está segurando aqui. É o Ayrton Lucas, o Luiz Henrique e o outro Pedro, né? O Luiz Henrique é um menino tricolor. Esse é tricolor. E ele queria muito vir para o Fluminense. Ele queria. Eu sei disso, até por outras situações. Ele queria vir para o Fluminense, mas o Fluminense... Aí é uma coisa interessante. O Fluminense, realmente, isso o Diniz usou, eu acho curioso essa declaração, que o Fluminense não tinha dinheiro para trazer o Luiz Henrique, para comprar. Talvez não tenha. Mas o Fluminense fez algumas aquisições aí, que gastou um dinheiro com aquele Cris Moldávia e com outros aí, que foram 9 milhões, 6 milhões. O Fluminense fez isso. Essa diretoria fez isso. E, na realidade, o Fluminense não pensa, e o pessoal acha que esses jogadores com maior idade, que estão vindo aí, grandes nomes, mas que tiveram a sua época, não ganham pouco, não. Os salários são altos, meu amigo. Só vem sem custo, mas o salário é alto. Exatamente. Então, é uma questão de prioridade, né? E o próprio Diniz, ele falou isso, um dos responsáveis, os responsáveis, na minha opinião, pelo envelhecimento do time, do elenco do Fluminense. Nesse ano foi, claro, o presidente e o Diniz. Porque o Diniz montaram o time. E o Fred também, né? Tava lá. Exatamente. O Gione, os 4 decidem. Nesse aspecto, a maneira que o Fluminense joga, que é um jogo que é intenso, você depende muito do físico. Você tem um elenco com... O elenco não tem uma média acima de 30, mas o time titular sim.
Eu falo assim, por exemplo, não é que você fica falando, aqui eu sou torcedor, né? Eu tive uma história, mas sou torcedor. Você vê o Renato Augusto, que é um craque, um jogador fantástico. Porra, o jogo do Flamengo morto, completamente morto, ele não aguenta aquele ritmo. Você vê, o Fluminense jogou com 2 meias, brilhantes, Ganso, tem minhas restrições ao Ganso, outra história. Ganso e Renato Augusto, 2 meias maravilhosos, não tivemos chance de gol nenhuma. Sem chute pro gol. Inacreditável. É inacreditável. Botar o Martinelli de zagueiro também, com a altura dele, é inacreditável. Entendeu? Marquinhos, atacante canhoto de lateral direito. Então, agora depois... O Marquinhos lateral de direito, até que... você sabe a minha opinião. O Elias vai lembrar desse lance. A síntese daquele jogo do Fla-Flu foi aquela arrancada que o Gabriel Pires deu no meio e lançou pro Renato Augusto na esquerda. E o lateral do Flamengo chegou, tomou quase 2 dias depois. Gente, rapidinho, galera, deixa eu só lembrar aqui, que eu tava esquecendo. É o Cleiton Silva de novo? Não é o Cleiton, nosso amigo, só lembrar que o nosso amigo... É o Cabanha. É o Cebola Game. Não, só lembrar aqui que a live tá tão boa, a gente tá resenhando, lembrando aqui pra galera curtir e compartilhar também nos seus grupos Fluminense e se inscreva no canal que a gente tá chegando a quase 10 mil. Fala galera, saudações tricolores, gostaram do vídeo? Espetacular, né? Só feito por tricolores, de tricolor para tricolor. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí, compartilhem. Vem pra cá, resenha, tricolor, Fluminense, sempre, primeiro lugar. Uma produção